Hoje vou te entregar todas as referências e detalhes que você perdeu em Cobra Kai e Karate Kid, sem falar nas novas informações sobre o novo filme de Karate Kid Legends. Mas antes, se você é um fã assim como eu e quer passar esse inverno com estilo, então dá uma conferida na nossa loja de moletons personalizados da série Cobra Kai. Lá você vai encontrar moletons irados com entrega para todo o Brasil, beleza? O link da loja está na descrição deste vídeo. Agora bora pro conteúdo. A técnica usada por Wolf no torneio se chama o Pôr do Sol Shaolin e é frequentemente mencionada nos filmes de Kung Fu. Porém, essa técnica era proibida no torneio, então mesmo que ele acertasse o golpe, não venceria. Mas certamente deixaria Johnny gravemente ferido, ou até morto, como aconteceu da última vez em que ele utilizou essa técnica. Em breve, será lançado o filme Karate Kid Legends, cuja história se passará 3 anos após os eventos da temporada final de Cobra Kai. Há uma conexão sutil entre a série e o filme. Na cena final, Daniel está usando uma jaqueta marrom com 2 bolsos, a mesma que ele veste no trailer de Karate Kid Legends, especificamente no episódio 11. Quando Johnny derrota o Sensei Wolf, ele utiliza um movimento diferenciado. Primeiro, ele lança um golpe que é bloqueado por Wolf e, em seguida, gira sobre si mesmo para aplicar um soco surpresa. Esse é o clássico ataque de Mike Barnes, o vilão de Karate Kid 3. No filme, esse movimento foi visto uma vez, e em Cobra Kai, Mike Barnes o utilizou várias vezes. Primeiro durante sua luta contra Chozen, e depois em sua luta contra Johnny Lawrence. Certamente foi daí que Johnny aprendeu o golpe. Quando Daniel segura o troféu ao lado de Johnny, ele diz a frase "You're all right, Lawrence", que pode ser traduzida como "Você mandou bem, Johnny". Essa frase é a mesma que Johnny disse a Daniel há 40 anos, quando ele venceu o torneio de All Valley. Johnny disse "You're all right, LaRusso", reconhecendo que seu rival havia lutado muito bem e entregando-lhe o troféu. Você sabia que o estilo Miyagi-Do mostrado no filme Karate Kid e na série Cobra Kai não é o verdadeiro Miyagi-Do? Isso mesmo, na verdade o estilo mostrado se trata do Miyagi-Do mais moderno que foi moldado e adaptado pelo Sr. Miyagi para ser focado em defesa. A técnica original não era somente defensiva, muito pelo contrário. O estilo original contava com técnicas bastante agressivas também, já que no período em que elas eram mais utilizadas, os ancestrais Miyagi precisavam sobreviver contra as invasões japonesas, e a única forma era matando, como foi explicado pelo Chozen. Algo curioso é que essas técnicas antigas foram entregues ao Daniel em um pergaminho, porém a única que foi explorada na série foi a dos pontos de pressão. Uma das cenas mais icônicas de Karate Kid é quando os personagens tentam capturar uma mosca com hashis. Hoje, isso seria feito com efeitos digitais, mas nos anos 80 a equipe precisou improvisar. Eles tentaram várias soluções, como uma mosca de plástico presa a uma linha, uma mosca real com um fio como coleira, filmar a cena ao contrário e até resfriar a mosca na geladeira para que voasse mais devagar. Nenhuma dessas ideias funcionou. A solução final? Usaram fiapos do suéter do supervisor de roteiro, pendurados em uma linha para simular a mosca. O efeito não ficou perfeito, mas foi o suficiente para criar uma cena memorável. Quando o carteiro chega ao Miyagi-Do para entregar a carta de Okinawa ao Sensei Chozen, ele diz que o Miyagi-Do é maior do que ele esperava. Essa é uma belíssima referência a Karate Kid 2, quando um carteiro semelhante também apareceu para entregar uma carta vinda de Okinawa ao Sr. Miyagi, e o carteiro disse exatamente a mesma coisa. Esse lugar parecia maior do que eu imaginava. Uma baita referência, não é? E o mais interessante é que ambas as cartas vieram de Okinawa. O título do último episódio de Cobra Kai, o 15º da 6ª temporada, Ex-Degenerado, é uma grande referência a Johnny Lawrence em Karate Kid de 1984. No início do filme, Johnny diz que a partir daquele momento, ele seria um ex-degenerado, uma nova pessoa. Mais de 30 anos depois, ele finalmente conseguiu. Agora, ele realmente é um ex-degenerado, consolidando sua transformação. Além disso, esse título também faz referência ao primeiro episódio da 1ª temporada de Cobra Kai, chamado Degenerado. Ou seja, a série começou com Johnny como um degenerado e terminou com ele como um ex-degenerado. Já o título do penúltimo episódio da série, o 14º da 6ª temporada, Strike Last, Ataque por Último, faz referência ao 2º episódio da 1ª temporada, Strike First, Ataque Primeiro. O episódio Strike Last se relaciona diretamente com a luta entre Johnny e Wolf, onde Johnny utilizou os ensinamentos do Miyagi-Do de contra-ataque para vencer. Enquanto isso, Strike First remete à reabertura do dojo Cobra Kai por Johnny, destacando a filosofia agressiva do estilo. No filme original, Daniel LaRusso era um garoto pobre que se mudou com sua mãe para um apartamento simples em Reseda, Califórnia. Já Johnny Lawrence era um jovem rico e privilegiado, aluno do dojo Cobra Kai e principal rival de Daniel. Agora, no início de Cobra Kai, a situação se inverteu.
Daniel se tornou um empresário bem-sucedido, dono de uma concessionária de carros, enquanto Johnny enfrenta dificuldades financeiras, vivendo em um apartamento modesto muito parecido com o que Daniel morava no passado. Daniel tem um pesadelo no qual é atacado por vários indivíduos vestindo fantasias de esqueleto, mas é salvo por Miyagi. Essa cena é uma referência ao primeiro Karate Kid. Naquela história, Daniel foi espancado pelos Cobra Kai, que também usavam fantasias semelhantes, mas Miyagi apareceu para salvá-lo como no sonho. Vanessa LaRusso retornou para fazer uma participação especial na última temporada. Vale ressaltar, claro, que além de ser prima, ela também é irmã do Lois. Ela apareceu na 4ª temporada, fez uma participação na 5ª e agora deu adeus a todos na 6ª temporada. Mas vocês sabem qual é o nome da atriz que interpreta a Vanessa na vida real? Ela se chama Julia Mato. Exatamente. Ela é filha de Ralph Macchio, que interpreta o Daniel. Assim como vimos na 3ª temporada, o Mestre Kim também possui um pergaminho com algumas técnicas consideradas proibidas. Isso remete à 3ª temporada, quando Daniel visitou Chozen em Okinawa e se deparou com um pergaminho que continha técnicas secretas e potencialmente perigosas. Essa conexão mostra como diferentes escolas de karatê guardam ensinamentos ocultos, algumas vezes questionáveis, que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Nas finais do torneio, temos o retorno de Daryl Vidal, que aparece como árbitro. Esse personagem participou junto com Daniel e Johnny no torneio de Karate Kid 1. Na vida real, o ator também se chama Daryl Vidal e é um artista marcial de verdade, que contribuiu bastante para a produção do primeiro filme. Vidal atuou como dublê do Sensei Miyagi e, além disso, foi ele quem desenhou o icônico chute da garça que Daniel usou na final. Assim como o Sr. Miyagi, o ator Pat Morita teve uma vida difícil. Filho de imigrantes japoneses, ele sofreu de tuberculose espinhal na infância e passou 9 anos no hospital, achando que nunca andaria. Quando finalmente se recuperou, foi enviado com sua família para um campo de concentração no Arizona durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo depois de se tornar comediante, quase perdeu o papel de Miyagi porque o produtor achava que o público não o levaria a sério. Mas, ao ver sua atuação, mudou de ideia e disse que quase cometeu o maior erro da vida dele. No início de sua carreira, Jackie Chan trabalhou como dublê e coordenador de cenas de ação com o famoso astro das artes marciais Bruce Lee, nos filmes A Fúria do Dragão e Operação Dragão. Ele disse que Lee o influenciou muito e que ele o admirava pela forma como ele falava. Jackie Chan detém o recorde de mais créditos em um único filme. Ele foi o escritor, diretor, produtor, ator e mais 11 outros papéis no filme Zodíaco Chinês. Ele também tem o recorde de mais acrobacias feitas por um ator vivo. Ele fez mais de 100 filmes e se machucou mais de 70 vezes em suas cenas perigosas. Você sabe por que todas as cenas de Terry Silver fora do Sekai Taikai acontecem dentro do iate? No flashback em que Silver conhece Wolf, seu advogado menciona que um dos poucos bens que restaram para ele foi justamente o iate. Parece que essa embarcação se tornou sua nova casa, pois na parte 3, ele não volta para sua mansão. Porque, na verdade, ele não tem mais nada. Silver realmente perdeu tudo, e o iate foi a única coisa que lhe restou. Por isso, todas as cenas dele fora do campeonato nesta última parte acontecem dentro do iate. Inicialmente, Johnny não consegue lutar contra o Sensei Wolf porque sente um grande medo. Ele tem pavor de perder e de se sentir um fracassado. Esse medo é uma clara referência a Karate Kid 3, quando Daniel enfrentou Mike Barnes. O vilão aterrorizou tanto Daniel que ele foi consumido pelo medo. Diante disso, Miyagi disse a Daniel que tudo bem perder para o oponente, mas não para o medo. Isso restaurou a confiança de Daniel e o ajudou a vencer a luta. O mesmo acontece em Cobra Kai, mas desta vez é Daniel quem devolve a confiança a Johnny. Uma cena muito curiosa envolve Chozen e Winnie Taylor. Em um momento, ela puxa cartas para prever o futuro de Chozen, analisando seu passado, presente e futuro. Na carta que revela o futuro dele, a mãe de Moon diz que Chozen perderia uma pessoa próxima a ele, mas depois ela corrige, dizendo que ele poderia perder uma ou até 2 pessoas. E de fato, foi isso que aconteceu. Embora Chris e Terry Silver nunca tenham sido muito próximos, ou amigos íntimos de Chozen, o roteiro de Cobra Kai fez questão de mostrar que ele realmente perdeu 2 pessoas que de alguma forma estavam próximas a ele. Inicialmente, Johnny não consegue lutar contra o Sensei Wolf porque sente um grande medo. Ele tem pavor de perder e de se sentir um fracassado. Esse medo é uma clara referência a Karate Kid 3, quando Daniel enfrentou Mike Barnes. O vilão aterrorizou tanto Daniel que ele foi consumido pelo medo. Diante disso, Miyagi disse a Daniel que tudo bem perder para o oponente, mas não para o medo. Isso restaurou a confiança de Daniel e o ajudou a vencer a luta. O mesmo acontece em Cobra Kai, mas desta vez é Daniel quem devolve a confiança a Johnny. Você sabia que William machucou Ralph Macchio na cena que Daniel é cercado pelos membros fantasiados do Cobra Kai? Após isso, como resultado, as gravações foram suspensas até o dia seguinte, já que Ralph não pôde continuar.
Além disso, Robbie Garrison também machucou seu nariz na gravação após um golpe do dublê do Sr. Miyagi, e o próprio Dimura recomendou que as cenas mais arriscadas fossem feitas por especialistas. Julie Pierce realmente ia aparecer na temporada final, segundo a produção, que queria incluí-la como uma grande surpresa. No entanto, isso não foi possível, porque a atriz Hilary Swank recusou a oferta. A ideia original era que ela fosse a responsável por entregar o colar de pérolas de Miyagi e revelar que ele nunca foi um ladrão. Lamentavelmente, a atriz não aceitou a proposta, e como resultado, o roteiro foi alterado para que fosse a mãe de Daniel a responsável por revelar o segredo. Miyagi nunca contou tudo a você, Daniel-san. Em uma entrevista de 2024 ao The Hollywood Reporter, Hayden Schlossberg foi questionado se havia outros spin-offs em andamento após o fim de Cobra Kai. Schlossberg respondeu: "Sim, é uma das razões pelas quais fizemos a história da Caixa Miyagi nesta temporada. Isso abre muitas questões sobre o Sr. Miyagi e como foi sua vida, algo que queremos explorar há muito tempo." E fecha dizendo: "Agora que terminamos, podemos realmente começar a trabalhar nisso." Você sabia que Karate Kid 2 não foi filmado na zona rural de Okinawa? Devido às mudanças causadas pelas bases militares, a produção precisou encontrar um novo local. A solução? O Havaí. O clima e as paisagens eram bem parecidos, e ainda havia uma grande comunidade de descendentes de Okinawa. Para criar a vila do filme, foram construídas 7 réplicas de casas tradicionais e uma enorme área de plantações com o tamanho de 2 campos de futebol. E para dar ainda mais autenticidade, 50 moradores do Havaí nascidos em Okinawa foram recrutados como figurantes. Já reparou nesse detalhe curioso em Karate Kid 2? Na cena da tempestade, quando Daniel e Kumiko saem pela porta, o vento parece super intenso, mas se olhar bem, algo não bate. Enquanto as árvores da esquerda balançam com força, as da direita quase nem se mexem. Isso entrega que o vento foi criado por um grande ventilador. Outro momento curioso foi quando Daniel quebra 6 blocos de gelo com um só golpe. O ator Ralph Macchio revelou que o gelo era real, e sim, doeu. Mas havia um truque. Alguns blocos eram feitos de acrílico ou plástico, colocados estrategicamente onde o golpe ia parar. Além disso, a equipe preparava o gelo antes, marcando pontos para facilitar a quebra. Só que às vezes, as placas rachavam antes da hora, e tudo tinha que ser remontado. Ralph teve que repetir a cena várias vezes e no início golpeava com a lateral da mão, que dói mais, mas depois começou a girar sutilmente e bater com a palma. Em breve será lançado Karate Kid Legends, e logo de cara podemos ver que Lee Fong provavelmente irá superar e muito Miguel em seu auge. Todas as nossas tradições estão enraizadas na história. Kung Fu, Karate. A árvore cresce forte. Seu estilo de luta será totalmente diferenciado do convencional, utilizando Kung Fu e Karatê para criar um estilo muito mais forte, tendo como mestres o próprio Sr. Han, de Karate Kid, e Daniel LaRusso, de Cobra Kai. Os eventos de Karate Kid Legends se passarão 3 anos após o fim de Cobra Kai, conectando os universos. Todo mundo sabe que Karate Kid 4 foi a ovelha negra da franquia Karate Kid, mas você sabe por que esse foi o único filme que Daniel, o protagonista, não participou? Ao contrário do que a maioria pensou na época, não foi um desentendimento de bastidores, e sim por conta de que Daniel já tinha mais de 30 anos e o papel que ele havia interpretado anteriormente era de um adolescente. Então já era uma fase em que não dava para esconder sua idade real. Já se sabe que Karate Kid Legends se passará 3 anos após os eventos de Cobra Kai, e que a grande sacada será a fusão entre Kung Fu e Karatê para criar um estilo totalmente novo. No entanto, você sabia que há uma grande possibilidade de Lee Fong também aprender boxe? O que levou a essa teoria foi uma cena do trailer em que, além de vermos Lee treinando, ele observa Victor praticando boxe com uma certa admiração. Isso nos faz pensar que talvez Victor também o ensine essa técnica. Quando Ralph Macchio fez o teste para Karate Kid clássico, outros jovens atores da época como Robert Downey Jr., Charlie Sheen, Emílio Esteves, Nicolas Cage, Tony Edwards, Eric Stoltz e Christian Slater foram considerados para o papel. No entanto, o diretor escolheu Ralph Macchio devido ao seu aspecto juvenil e físico magro, o que o fazia parecer mais frágil e vulnerável.
Curiosamente, apesar dessa aparência, Makio tinha 22 anos na época, sendo um dos mais velhos entre os candidatos ao papel. Você percebeu essa referência direta a Rocky 3 em Cobra Kai? No filme, Apollo Creed treina Rocky na praia para vencer Clubber Lang, e a cena icônica dos dois correndo juntos virou um clássico. Cobra Kai recria esse momento, até com Daniel e Johnny brincando na água e se abraçando, igual a Rocky e Apollo. Mas não para por aí. Assim como em Rocky 3, dois rivais se unem para enfrentar um inimigo ainda maior, em Cobra Kai aconteceu a mesma coisa como quando Daniel e Johnny lutaram contra Chrissy, depois Silver e agora contra o Sensei Wolf. No novo trailer de Karate Kid Legends, fica claro que o filme vai além de lutas insanas. O protagonista, Lee Fong, também terá que enfrentar traumas do passado. Em uma das cenas, percebemos que ele tinha um irmão, que provavelmente faleceu. Esse evento pode ter sido o motivo para a mudança dele e de sua mãe para Nova York, numa tentativa de superar a dor e recomeçar. O trailer não deixa claro, mas provavelmente seu irmão praticava o Kung Fu, já que Lee está tentando abandonar a prática da arte marcial no início do filme. O primeiro confronto entre Connor e Lee Fong acontece na escola, e um detalhe chama a atenção. Connor mantém as mãos nos bolsos o tempo todo. Quando ele derruba Lee Fong com um chute, suas mãos continuam escondidas. Isso deixa claro o tamanho da diferença de poder entre eles. Connor é tão habilidoso que não precisa nem usar os braços para vencer. Mas essa cena vai além da luta. Ela revela a personalidade de Connor, um lutador arrogante que não quer apenas vencer, mas humilhar seus oponentes.